Olá, meus queridos alunos da Faculdade SCOM. Eu sou o professor Laci e estou aqui te conduzindo nessa viagem ao conhecimento do direito tributário. Essa disciplina fantástica, fundamental para a nossa vida e essencial na atuação do dia a dia. Na aula 1, nós vimos o arcabouço do sistema tributário constitucional, as leis, as fontes, de onde origina-se o direito tributário. Na unidade 2, nós vimos a vedação do princípio constitucional de tributar. Nós observamos os princípios gerais do direito tributário. E nessa aula, o que nós vamos estudar? Bem, nós vimos então que o direito tributário ele surge da lei. Nós precisamos então compreender como se aplica essa legislação tributária. E a aplicação da legislação tributária está descrita, calma, esqueci de falar. Meu amigo, seja muito bem-vindo. Você já está aí com o seu vade-mecum? Você já pegou o seu caderno? Imprimiu a apostila e aquele copinho de água? Então vamos lá, vamos iniciar a nossa aula hoje sobre normas de interpretação de direito tributário, o conceito de direito tributário, e nós vamos verificar como que isso é aplicado dentro do mundo. Nós vamos entender o conceito de tributo dentro da legislação e nós vamos avançar até a competência tributária. Nós vamos verificar qual ente pode criar qual tributo. Anotou aí? Nessa aula nós vamos estudar a aplicação e a interpretação da legislação tributária, conhecer o conceito de tributo e verificar quais os entes têm competências e quais tributos eles podem criar. Nós vamos ver quais são os tributos existentes dentro da nossa Constituição. E para isso, eu convido a você vir comigo nessa fantástica jornada do direito tributário. Meu querido aluno, como que eu vou interpretar a legislação tributária? O que é a legislação tributária? Bem, nós vimos na unidade 1 que o direito tributário ele é estritamente legalista. Na unidade 2, nós vimos os princípios que têm que ser aplicados dentro da fome, da voracidade do Estado sobre o contribuinte, a limitação ao poder de tributar. E agora, quando eu crio essa lei, como que eu vou interpretá-la? Como entender a lei tributária? Aplicação da legislação tributária. Artigos 105 e 106. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes, ou seja, ela não retroage. Nós vimos o princípio da irretroatividade dentro do direito penal, do direito tributário. Nós observamos que a lei não volta no fato gerador que não estava definido de forma pregressa. Mas, além disso, a vigência da lei tributária, como é que ela funciona? Bem, a partir do momento que ela foi criada, a vigência da lei tributária está regulamentada dos artigos 101 ao 104 do Código Tributário Nacional. Sendo que a lei, a vigência dela se dá no espaço e no tempo, e rege-se pelas disposições legais aplicáveis o quê? As normas jurídicas em geral, conforme a previsão do artigo 101. E eu interpreto essa lei como? Artigo 107 ao 112, a interpretação e a integração da legislação tributária. O artigo 108 vai dizer que, na ausência de disposição expressa da autoridade competente para aplicar a legislação tributária, utilizar-se-á sucessivamente, ou seja, eu tenho uma ordem cronológica obrigatória a ser seguida, que está lá no inciso 1. Primeiro, analogia. 2, princípios gerais do direito tributário. 3, princípios gerais de direito público. 4, a equidade. Essa ordem pode ser alterada? Claro que não. Se a lei, nós estamos no direito tributário,
o direito estritamente legalista. E nesse caso, nós temos que obedecer o que diz a lei na ordem indicada. Pega a sua canetinha, agora, nesse momento, para tudo, vai lá no artigo 108 e marca na ordem indicada. Posso alterar? Ah, posso primeiro aplicar a equidade para depois... Não. Por quê? Porque nós estamos no direito tributário e o direito tributário é um direito legalista. E por ser legalista, se a lei assim estabelece, assim será cumprido. Meus amigos, então, eu vou aplicar a legislação tributária agora. Eu já sei que a vigência da lei, ela está lá no artigo 101 até o artigo 104. A aplicação da legislação tributária está no 106. Ah, eu tenho que ver onde é que coloca, interpreto ela de forma analogia, etc. Tá, mas o que é o tributo? O que é o tributo? Quais são os tipos de tributo que nós temos e qual a autoridade que pode impor esse tributo? Quem pode criar esse tributo? Quem pode cobrar esse tributo? Quem vai fiscalizar esse tributo? Pega seu código, abre ele lá no CTN, Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966. Vá até o artigo 3º e leia comigo. Depois nós vamos marcar. Guarda a canetinha e só ouve. Artigo 3º, Código Tributário Nacional. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela possa se exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Não entendi. Agora vamos dissecar o que diz o conceito de tributo. Bem, tributo, ele diz que é toda prestação pecuniária compulsória. O que é uma prestação pecuniária? Pecuniária está ligado a que há dinheiro. É uma obrigação de pagar dinheiro. E é uma obrigação compulsória por quê? Porque o Estado impõe. A criação do Estado se dá com a cessão de uma parcela da sua liberdade, que dá ao Estado um poder supremo, chamado poder de império, ius império. E para que o Estado cumpra as suas funções básicas e essenciais, ele impõe sobre todos a contribuição de forma compulsória, que é o tributo. Oh, é isso? Perfeito. Você entendeu que o Estado ele vai impor a sua vontade contra todos. Todos vão pagar tributo. Porque todos são iguais perante a lei e ninguém é obrigado a deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Para que se crie o tributo, eu tenho uma lei. Então, existe uma compulsoriedade. Existe uma supremacia do Estado sobre a pessoa. É isso que ele quer dizer nessa primeira parte. Em moeda ou cujo valor nela possa se exprimir. Gente, parece redundância, né? Mas eu posso pagar tributo com... Eu produzo soja, posso pagar com soja? Igual existia na época do dia 1530. O primeiro tributo do Brasil foi qual, meu amigo? Minha amiga, colega? Qual foi o primeiro tributo do Brasil? Foi o tributo sobre o pau-brasil. A extração do pau-brasil. E esse tributo ele era pagado de forma in natura à coroa portuguesa. E ele era na quantia, qual percentual? 20%.
Cortei 100 árvores, 20 é da coroa. Chegava lá, a coroa pegava as 20 árvores dela e vendia. Era in natura. Posso pagar tributo in natura atualmente? Não, vedado pelo próprio conceito de tributo. Então, o que é o tributo? É uma imposição do Estado para que você pague em dinheiro. Estamos aí, tá marcando? Vai fatiando. Fatiou, passou. Tipo bope, assim, ó. Faca na caveira, total. Vai lá. Pega sua lumicolor aí e vai. Olha só. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, imposta pelo Estado nas pessoas para que ele possa arrecadar e cumprir as suas funções. 2. Em moeda ou cujo valor nela possa se exprimir. Marcou aí de cor diferente? Quer dizer o quê? Não há pagamento de tributo in natura. Produzir 1.000 sacas de soja, um imposto, 10%. Ah, então eu vou dar 100 sacas. Governo, toma aqui 100 sacas de soja, 50 cabeças de gado, 30 galinhas, 40 dúzias de... Uai, tem condição de fiscalizar isso? Não. Então o tributo ele vai ser convertido em dinheiro. Seguindo, que não constitua sanção de ato ilícito. O tributo ele é criado por lei. Multa não é tributo. Multa é descumprimento da lei que gerou o quê? Uma penalidade. O tributo não é uma penalidade. O tributo é uma prestação pecuniária compulsória em dinheiro, uma imposição legal do Estado para arrecadar dinheiro. Então ele não é uma penalidade. É isso que você marca aí, circula em sanção de ato ilícito. Como que esse tributo é criado? Instituído por lei, princípio da legalidade estrita. Não existe tributo que não tenha legalidade estrita. E cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ou seja, quem vai cobrar o tributo? O Estado. Através da atividade plenamente vinculada. O que é atividade plenamente vinculada? O fisco, o auditor fiscal, a Secretaria da Receita Estadual, a Secretaria Municipal de Fazenda, entre outros órgãos que podem ser criados conforme a necessidade. Esse é o conceito de tributo. Então, falando com suas palavras, vamos lá. Pegue seu caderno e agora olhe para o conceito de tributo e escreva com suas palavras. Tributo é uma imposição do Estado sobre todos para arrecadar dinheiro, instituído mediante a lei, com cobrança realizada pelos órgãos de fiscalização do próprio Estado. É isso que está escrito no conceito de tributo. Ok? Perfeito? Maravilha. Respira, bebe um golinho d'água, vamos um passo à frente. Vamos conhecer agora as espécies tributárias. Ora, então eu vi que, primeiro, a fonte originária do direito tributário é a lei. As normas complementares, as decisões administrativas, recursos e etc. e tal. Depois eu verifiquei que o Estado não pode impor tudo que ele quer contra o contribuinte. Tem limitações, os princípios gerais de direito tributário. E eu vi que essa lei ela tem uma vigência no espaço, ela é aplicada, lei do ISSQN, só no município, etc. Interpretação, obrigatoriedade, ok. E aí eu cheguei ao conceito do que é o tributo. Bem, o tributo, na concepção jurídica do nosso país, ele está dividido em uma teoria. O direito adora teorias. E a teoria tributária do tributo, ela chama-se
a teoria pentatributária. Por quê? Porque existem 5 tributos descritos dentro da nossa Constituição. Importante, anota aí. A teoria do nosso direito tributário, ela é pentapartite. 5. Existem 5 tributos descritos dentro da nossa Constituição que estão no ordenamento do sistema tributário constitucional. Quais são esses tributos, professor? O senhor não fala. Bebeu sua água? Anota aí, pega a caneta. Abre aí o caderno, anota aí. Os tributos existentes no Sistema Tributário Nacional são, 2 pontos, impostos. Impostos. Artigo 145 da Constituição Federal. Os impostos. 2 são as taxas. Artigo 145, inciso 2. Posteriormente, nós temos as contribuições de melhoria. As contribuições de melhoria. As contribuições de melhoria são o quê? Artigo 145, inciso 3 da Constituição. O que mais que nós temos de tributo? Tributo é gênero. Tributo é o gênero. E nós temos as espécies tributárias. Quais são as espécies tributárias? Impostos, artigo 145, inciso 1. Taxas, artigo 145, inciso 2. Contribuições de melhoria, artigo 145, inciso 3. Contribuições sociais, artigo 149 da Constituição Federal e 196. E também nós temos o empréstimo compulsório. Claro que nós vamos ver isso? Vamos! Claro que nós vamos analisar cada um desses. Nós vamos entender a quem cabe tudo isso. Impostos. 145, inciso 1. Taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial dos serviços públicos, específicos, divisíveis e prestados ao contribuinte ou colocados à sua disposição. Mas aonde está isso, professor? No inciso 2. Contribuição de melhoria. Contribuição de melhoria decorrente a uma obra pública. Eu fiz uma rua, eu fiz uma praça, eu coloquei um posto de saúde, eu fiz um imóvel, eu valorizei o seu imóvel. Isso é uma contribuição de melhoria. Tá? Posteriormente, nós temos o quê? As contribuições sociais, lá do 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, contribuição de domínio, intervenção do domínio econômico, ou seja, as contribuições gerais. Além disso, nós temos as contribuições previdenciárias, que estão aonde? Lá no 196. Vai passando comigo a folhinha aí, ó. Entendeu? 196. Vamos lá. A Seguridade Social, 195. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade. Ou seja, todas as pessoas vão contribuir para a Seguridade Social. A Seguridade Social é o quê? Um conjunto integrado de ações. Então, a Seguridade Social ela foi alterada para as contribuições PIS, COFINS, que agora viraram a Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS. Tá? Então, teve alteração da Emenda Constitucional 132. E quem tem competência para instituir todos esses tributos? A União, Estados e municípios.
além do Distrito Federal. Mas vamos ver aqui na questão dos impostos. O que é o imposto? Qual seria o conceito de imposto que nós poderíamos alocar? Vamos procurar na doutrina, vamos entender, vamos ler, vamos conciliar o nosso estudo da lei seca com quem pode nos ajudar, que é quem? A doutrina. Um livro, aquele livro que você mais gosta, aquele livro que você acha importante. Eu estou utilizando aqui o do Alexandre Maza, porque é um livro didático, prático, fácil de você identificar todas as questões. E se você quiser, a questão do tributo que nós estamos estudando no índice, está lá da página 91 até a 122, quando nós entramos nas espécies tributárias, que é o que nós estamos falando agora da questão dos impostos. Vamos lá para a página 133, se você quiser, ou porque senão acompanhe com a sua apostila para você entender. O imposto está definido lá no artigo 16 do CTN. É aquela que tem, cuja obrigação tributária tem fato gerador, uma situação independente de qualquer atividade estatal específica. Ou seja, o imposto ele é vinculado? Não. O imposto o governo gasta ele conforme ele necessita, conforme ele tem necessidade. Tá? Então eu tenho impostos de diversas espécies. Tenho o imposto de renda, imposto sobre produto industrializado, imposto sobre serviço de qualquer natureza, imposto predial territorial urbano, ICMS, imposto sobre circulação de mercadoria, nas 3 esferas. Taxa. Gente, a taxa está lá no artigo 145, inciso 2, combinado com o artigo 77 do Código Tributário Nacional. E a taxa, ela é o quê? Prestada por serviços públicos divisíveis pelo efetivo poder de polícia e cabe a quem? A União, os estados e municípios. Taxa de emissão de passaporte, taxa de coleta de lixo, taxa de iluminação pública. Então, os 3 entes podem criar. Qual é o veículo normativo? Lei ordinária. Veículo normativo é o quê? Como se cria aquele determinado tributo. Tá? Então, a taxa de serviço postal, né, para a utilização dos correios. Quando eu falo exercício de poder de polícia na taxa, são os órgãos fiscalizadores. Exemplo, fiscalização sanitária. É um poder de polícia. Fiscalização de bares, de restaurantes, fiscalização de farmácias. Esse é o exercício de poder de polícia. Fiscalização do mapa, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para verificar se o frigorífico está seguindo as regras de produção de alimentos. Tá? Essas são as taxas. Então, nós já vimos os impostos e as taxas. Próximo tributo. Empréstimo compulsório. Artigo 148. O empréstimo compulsório ele tem uma característica muito interessante, porque ele é um imposto que a União vai devolver ele para você de novo, tá? Vamos lá para o nosso artigo amado, querido, apaixonante, artigo 148. Esse tributo ele é interessante, mas nunca foi implementado, né? Porque ele tem que ser restituído. Olha o que diz o artigo 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimo compulsório. Para quê? Para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra ou sua eminência, no caso de investimento público de caráter urgente, relevante de interesse nacional, conforme disposto no artigo 153b. Olha que interessante. Aplicou-se a criação do empréstimo compulsório. Ok. Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes do empréstimo será vinculada à despesa que deu característica e fundamentou a sua instituição. Ou seja, ele é um empréstimo vinculado àquela atividade que o governo vai fazer. Tá bom? Então, o empréstimo compulsório, ele é utilizado para quê? Para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, guerra externa ou sua eminência. Eu preciso declarar a guerra? Não.
basta ela estar em iminência. Tá bom? Contribuições de melhoria. Tá lá. Quando uma obra pública melhora a sua casa, quando uma obra pública ela é realizada e você usufrui, que você tem o valor, o aumento venal do seu imóvel, você vai pagar uma contribuição de melhoria. Tá? E a contribuição de melhoria, ela está descrita lá no artigo 81 do CTN. A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos estados, Distrito Federal, municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras que decorram da valorização imobiliária. Marca aí, respira. A contribuição de melhoria vem decorrente de quê? Valorização imobiliária, tendo como limite a despesa. Ou seja, a contribuição de melhoria é para fazer face ao custo da obra, limitada à despesa dela. Tá bom? Então, essa é a nossa querida e amada contribuição de melhoria. Fora isso, nós temos ainda as questões do custeio de iluminação pública, o artigo 149-A, que fala sobre a contribuição de iluminação pública, tá? E que também agora tem a contribuição para a questão da segurança pública, tá? Com a emenda constitucional que nós tivemos, foi acrescentado a esse artigo aí também mais uma contribuição dentro do limite que está sendo estabelecido. Tá? Os municípios e o Distrito Federal para iluminação pública e sistemas, marca aí no 149A, sistemas de monitoramento para segurança e preservação de logradouros públicos, ok? Além disso, nós temos as contribuições para a Seguridade Social, conforme eu já disse, que vão ser alteradas pela CBS, tá bom? Meus queridos, é isso. Finalizamos aqui mais uma aula do nosso amado Direito Tributário 1 e eu espero que vocês tenham gostado. Façam a leitura do material, estude o seu código, acompanhe um livro e até o nosso próximo encontro.